A Larissa é nutricionista há 14 anos, com especialização em fitoterapia e clínica esportiva. Ela tem um consultório de nutrição no Gama, Distrito Federal, faz parte do Clube Mais Mulher, é embaixadora do Mulher Brilhante em Brasília e também colabora com a Lanola Produções e Eventos. Lari, bem-vinda! Obrigada. Eu falo assim, ainda não falou que eu sou mãe de 2, tem marido para cuidar. É mãe de 2, é muita coisa para fazer. Casada e consegue fazer isso tudo. É. Hoje a gente vai aproveitar nosso tempo aqui para tentar entender um pouquinho disso tudo, então, e de como você equilibra todos esses pratinhos. Comece, então, me falando sobre os projetos. O que significa cada um deles, como é que você entrou neles e o que você faz lá dentro. Como você falou, né? Sou nutricionista e quando eu fui abrir meu consultório do zero lá no Gama, eu me senti muito solitária, de que não tinha ninguém para me dar uma força, ninguém para me dar uma dica, como divulgar no Instagram. E eu me sentia assim, que eu sempre ia muito para São Paulo para fazer mentoria. E eu voltava com um sentimento muito de frustração. Por que lá tem, né, aquela questão de que nunca é bom de onde a gente está, sempre outro lugar é melhor, sempre o outro cabelo é melhor, e por aí vai. E uma vez eu escutei falando assim, que se Deus colocou incômodo no seu coração, porque você vai ter que fazer, você tem que mudar essa geração, mudar, né? E eu falei, peraí, então se eu sentir essa dor, talvez várias outras empreendedoras sintam. E foi daí que surgiu a ideia do Clube Mais Mulher, que é um grupo de empreendedoras que eu falo, são empreendedoras que ajudam empreendedoras a crescerem. Às vezes a gente está um pouquinho no nível de desenvolvimento, né? Algumas já sentiram algumas dores que as outras ainda não sentiram. E a gente junta e une e criou esse grupo de mulheres que empoderam outras mulheres também. Tá bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Você sabe mais ou menos quantas mulheres têm envolvidas nesse projeto? O Clube Mais Mulher nasceu mais ou menos tem 3 anos, aí foi até meio de pandemia, né? A gente conseguiu mesmo trabalhar pouco fisicamente, mas mesmo esse pouco já foi muito, a gente fez já muitas mentorias. Hoje, no grupo, ele nasceu no Gama e a gente estruturou ele todo para agora expandir para o Brasil todo. Então, inclusive, a gente está atrás de embaixadoras que têm um perfil dominante, que gostam de ser líderes nas suas comunidades. E hoje, no nosso grupo, só de empreendedoras do Gama, temos 220 mais ou menos. Bastante. Só de lá. Então, assim, a gente segurou um pouquinho para crescer, porque aqui a gente quis estruturar, fizemos carteirinhas para expandir. E agora a gente está nessa parte da expansão mesmo. Legal. E você também é embaixadora do, como é que chama o projeto? Do Mulher Brilhante. Mulher Brilhante, você é embaixadora oficial em Brasília. Isso. Porque esse Mulher Brilhante, ele é um evento que a Kênia Gama, que é uma mentora de mulheres, faz. Ela é bem conhecida no Brasil. E ela fazia esses eventos muito... só os presenciais. Então, assim, em Brasília tem uma vez ao ano, que vai ser em setembro agora. E também tem em São Paulo, que é o nacional. E ela viu que faltava muito essa questão do que eu já fazia no clube, que unia essas mulheres não só 2 vezes ao ano, mas do dia a dia, tá ali, né? E ela criou o Clube MB, que é o Clube Mulher Brilhante. Então, ela fez essa questão de ter embaixadoras nas cidades e essas movimentarem outras mulheres. Então, eu sou embaixadora aqui de Brasília. E a gente faz reunião de network para unir pessoas, para poder uma entender que você pode colaborar com a empresa da outra, né? Essa questão dessas collabs. Então, a gente faz essas reuniões que nascem muitos negócios. Tem mulher que tem o dinheiro e a outra tem ideia. Então, a gente une as duas e tem acontecido muitos negócios nos nossos encontros. Legal. E esses eventos, eles têm uma regularidade? Depende? É uma coisa um pouco mais livre? Do Mulher Brilhante, ele tem uma regularidade. Eu faço ele uma vez ao mês, né? E, às vezes, no meio, a gente também faz alguns online, porque tem mãezinha que à noite não pode ir. Sim. Então, tento abranger. Às vezes, eu faço à tarde, outras vezes à noite, para poder conseguir mesmo pegar todos os públicos, né? E aí o próximo do Encontro do Mulher Brilhante vai ser dia 25, acabando aqui a casa. Eu falei, dia 22 acaba a casa, dia 23 é meu aniversário, dia 25 é o Encontro do Mulher Brilhante. Maio, então a agenda tá lotada. Tá bombando, E esse encontro, quem quiser fazer parte, né? A gente não tem um número muito grande de mulheres, até porque cada uma tem que se apresentar, falar um pouco do seu negócio, não é sobre quantidade. Eu prezo muito a qualidade. Então, assim, tem vagas limitadas. Depois que passar meu Instagram, é só me chamar no direct se você quiser participar, que está vindo aí da sua casa. Isso mesmo. Esse espaço é para você divulgar seus projetos, fazer um convite para as pessoas e etc. Lari, falando em projetos e eventos,
Você também colabora com uma produtora de eventos, é isso mesmo? Isso. Lanola. Aham. E o que você faz lá dentro? Depois que criou o Clube Mais Mulher, e eu nem contei o começo da minha história, mas eu acho que é muito importante estar falando, que quando eu fazia faculdade, eu era muito travada. E assim, eu falo assim, eu sou muito inteligente, modéstia à parte, mas eu, na hora de apresentar lá na frente, aí eu ficava vermelha, me dava dor de barriga, eu ficava desesperada. E por que eu estou falando isso? Que eu falo, gente, como é que eu ia ser uma boa profissional se eu não falo? O nutricionista tem que dar palestra, tem que falar, né? Numa reunião e tal. E eu falo assim, eu me desbloqueei isso mesmo pedindo a Deus. Assim, ó, Deus, eu vi que os tímidos não herdaram o reino dos céus, então eu preciso ir pro céu. Mas aí eu fui desbloqueando, assim, eu nem sei o dia que foi, assim, foi acontecendo. Sim, um processo. E por que eu tô falando isso? Porque no Clube Mais Mulher, muitas mulheres têm negócios incríveis e são travadas por medo de julgamento, por medo, vamos chamar de blogueirinha, para que eu vou gravar no Instagram? E aí eu falo assim, eu falava para as meninas, se você não é, deixa eu ser a blogueira do seu negócio por um momento, mas eu ensino muito elas a se destravarem. Eu pego elas e gravo eu brinco na história mesmo, eu falo, não, você tem que aparecer. E aí eu ajudei muitas mulheres a se desenvolverem por causa disso. E aí, assim, sem pensar, virei influencer digital. E por estar nesse meio do influencer digital, foi que eu, minha amiga a Laíris, que ela é maquiadora, mentora de mulheres, e a Noêmia, que é a pastora blogueira, bem conhecida no meio também dos influencers, a gente montou uma festa, que é para os influencers digitais se conectarem a marcas. Porque o que eu via? Eu consigo ver a dor de cada um. O influencer ficava muito chateado que a marca não dava valor para ele direito, sabe? Toda, porque eu falo que é um serviço novo. E está tendo ruído de comunicação. Um quer que o outro venda muito e o outro é o outdoor. E aí um exige do outro e não tem conversa. E aí a gente uniu esse Lanola, a gente faz eventos para influências digitais. E a festa que a gente fez que bombou Brasília toda, que foi o Réveillon dos Influencers, onde uniu 170 influências digitais de Brasília a 45 marcas. Nossa. Então, a gente fez essa conexão mesmo na festa. As marcas foram, por exemplo, hoje estava aqui a Eco Ranier, que esteve na festa, que fez conexões com uma influenciadora, que até hoje tem essa parceria, que tem essa conexão, né? Então, a gente ajuda muito a valorizar a influência digital. Então, a gente também não pegou assim, os mais tops, né? Que eu falo assim, eu conheço todos os tops de Brasília. Mas se ficar sempre na mesma classe, existe o micro-influenciador, né? Então, a gente tentou agregar de todos os níveis de seguidores e tal, de entrega, e fazer essa festa. Então, assim, foi em todos os sites de fofoca, deu briga para poder entrar, mas eu falo assim, foi bem legal, assim, a gente movimentou Brasília mesmo. E quando que aconteceu a festa? Aconteceu em dezembro do ano passado. Ah, então já era ali no finalzinho da pandemia, sim, né? E a gente fez né, que tava dando aquele lockdown, assim, que ainda podia dar uma saidinha assim, mas esse foi o que deu a bombada de vez mesmo, que eu falo assim, meu Deus, meu marido, que hora você vai ter tempo pra mim? Eu falei, nem eu sabia que ia bombar tanto, mas tá, agora... Eu até perguntei pra minha mãe hoje, né, mãe, me dá uma dica de tal coisa. Ela entrou na chuva, se molha. Então, a gente entrou na chuva lá, o celular, nunca vi isso na minha vida, assim, o celular não parava, meu Deus do céu, eu vou ficar doida, eu não vou dar conta. E aí foi essas duas amigas, a gente fez o evento que várias pessoas que trabalham com evento falaram assim, como que vocês conseguiram fazer isso? Porque foi tudo no instinto, né? Eu nunca fiz curso de cerimonial, de tudo. Inclusive, a gente contratou um cerimonial que a gente viu que não ia dar conta, mas a gente geriu todo o financeiro, de contato com os influenciadores, de fechar parceria com marca, de mandar e-mail, de buffet, fechamos tudo, assim. E aí saiu tudo redondo. E a gente bem plena, assim, na festa, sabe? Aproveitando. Aí eu falei assim, gente, a gente sabe fazer esse negócio aí. Que legal, Lari. Porque produzir evento é uma loucura, né? Olha, é uma coisa que tem que ter bastante inteligência emocional. Porque na hora que os bastidores estão caindo, você faz na plena, lá na frente. Por aí, daí pra pior, né? E vocês conectaram, então, esses influenciadores com marcas locais? Ou abrangia também território nacional? Não, a gente fez a parceria com algumas marcas grandes, como a Coca-Cola, só que a gente até deu uma restringida, porque realmente a gente quer pegar as marcas locais, né?
É claro que eu sei um pouquinho de marketing, né, estudo bastante também, de que botar algumas marcas grandes puxa o público da forma estratégica, a autoridade para o evento e tudo, mas a gente teve algumas marcas que a gente não pegou de fato. Teve muito influenciador que queria ir, teve muito mais marca que queria patrocinar com dinheiro, a gente não conseguiu mais colocar. Sabe, que foi assim, muito bombado. Uhum. E aí a gente está estruturando que esse ano. E aí, como é que estão os Tá planos? todo mundo aqui, a gente querendo saber onde vai fazer o evento, eu preciso sair da casa para poder resolver isso com as Retomar os meninas. planos, né? Que aí a gente tem que divulgar que esse ano vai ser melhor e maior do que o ano passado. Ótimo. Boa sorte, então, para vocês. Obrigada. Lá no evento. E me conta um pouquinho da sua entrada na faculdade. Quando é que você descobriu que você queria fazer nutrição? Uhum. Eu sempre amei esporte, eu sempre assim, eu brinco que eu era aquela moleca de rua, assim, que eu era chegar da escola, trocava de roupa e brincava a tarde toda na rua. Uhum. Aí eu jogava muito queimada, elástico, pulava corda, e eu tinha essa questão que eu sou muito boa em esporte, em qualquer esporte que eu vou jogar, eu sou boa. E aí eu joguei handball, entrei no time de Brasília, e joguei já fora de Brasília e tal, e eu amava essa parte. Eu ficava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa que traz saúde. E eu não sabia meio o quê. Queria muito fazer medicina, mas por causa do valor. Então eu falo assim, que não queria não, porque quando a gente quer, vai lá e consegue, né? Ainda mais que eu sou danada, que quando eu quero um negócio, eu vou lá e consigo. Mas parece que era para ser mesmo, porque quando eu entrei no curso de nutrição, eu fiz na faculdade Unip, e eu fiz o Enem, quando o Enem não tinha essa questão do ProUni, antigamente. Eu fiz o Enem porque eu fiz o Enem. Não, tipo assim, eu nem falei pra minha mãe que eu ia fazer Enem. Eu falei que eu ia, não sei por que também que eu escondi, parece que é uma coisa, né? Eu escondi. Falei pra minha mãe que eu ia no shopping com minhas amigas pra não ter cobrança. Como foi? Não sei o que, sabe? Sim, Eu usei, fui bem Essa tranquila. estratégia foi incrível. Vou pro shopping com minhas amigas. E fui fazer o Enem. E não tinha assim, porque você vai fazer o Enem, não tinha benefício nenhum. Você ia perder um dia, praticamente, né? E não tinha nada. Eu fiz. Depois de um tempo, isso eu fiz no final do ano. Aí, no começo do ano, falou, quem fez o Enem, pode ser que você, pela nota, você consiga um desconto na faculdade. Assim, foi ProUni e não sou. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Aí, eu contei para minha mãe e me inscrevi no ProUni. Mas, mesmo assim, eu entrei na faculdade de nutrição pela Unip. E, quando eu já estava um ano lá, saiu minha bolsa de 70%. Então, tudo que eu paguei na faculdade ainda voltou um cheque desse desconto, assim, foi uma boladinha boa. Mas tudo que eu fiz, assim, sempre foi um pouquinho assim, não pedindo opinião para os meus pais, tal, porque meus pais são professores, eu sei que o que eu fizesse de estudo, eles iam me apoiar. Então, eu falei, pai, passei na faculdade e tal, foi tudo que eu fiz, também não contei. Então, vamos lá fazer minha inscrição? Ele, nossa, vamos, não sei o quê. Então, foi assim que eu entrei. E depois que eu entrei na nutrição, eu falei assim, meu Deus, obrigada, porque eu sou loucamente apaixonada. E eu falo assim que, de verdade, cada dia que eu trabalho mais, a nutrição é a medicina. Porque a medicina, ela dá um remédio e que eu vou te falar bem franco, os remédios não curam. E o verdadeiro alimento, né, a verdadeira cura no nosso ser é o alimento. Aí foi assim, eu falei, tá, estou no lugar certo. Eu descobri, no terceiro semestre que eu falei, era isso que eu precisava fazer. Então você demorou ali 1 ano e meio, em média, para se ambientalizar. Né? Assim, eu nasci para ser nutricionista, né? Porque eu, 14 anos, imagine, eu falo assim, nutrição é a ciência nova, digamos assim, né? Porque medicina é milenar, praticamente. Sim. E aí, antigamente, nem eu sabia o que a nutrição fazia, mais ou menos. Eu sabia que era algo com comida. Mas as áreas da nutrição, até quem está de fora até hoje não entende assim o que pode ser feito, que é um mundo enorme, né? E aí, no começo da faculdade, a gente nunca vai específico nas matérias, é mais do geralzão. Mas aí, o Sonso, que a gente fala? Nosso participante. Sempre ele veio, apareceu. Podcast. Pode continuar. E aí, eu vi que realmente eu queria, quando eu peguei as matérias práticas, fui entendendo, né? Mas eu falo assim, é mais ainda quando saiu da faculdade, que ver transformar vidas, eu falei, meu Deus, cada dia eu vou me encantando mais com a nutrição. E cada dia que eu estudo,
eu me encanto mais ainda. E é uma daquelas profissões, assim, eu até me identifico um pouco com isso, porque eu sou da área da comunicação, que você não para de se atualizar, né? Porque o tempo inteiro tem algo novo acontecendo e você precisa se capacitar e você precisa prestar atenção nas inovações, numa maneira de entregar um resultado melhor para os seus clientes. Você se sente confortável nesse lugar? É uma coisa que você gosta de fazer? Você gosta de estudar? Ai, assim, gosto muito de estudar e eu falo que não é uma dor, ai meu Deus, tem que estudar. Eu amo. E assim, tem gente que quando fala, né, que a sua empresa, a gente fala falando muito isso nas mentorias, você não tem férias. E aí, quando a pessoa não gosta muito do que faz, isso soa do, meu Deus, né, eu não tenho que ser assim. Porque qualquer lugar que você tiver, você... Por exemplo, se eu estou viajando, uma vez eu fui para o Rio, tinha uma mentoria em São Paulo, eu não já estava perto? Espera aí, férias, eu vou rapidinho ali fazer o curso e eu já volto. Então, se é por amor, por paixão, se eu estou viajando para uma praia, eu gosto de dar dicas do que comer numa praia saudável, que sim, você pode comer alguma coisa ali, um peixe frito, por exemplo, mas você não precisa deixar de comer uma fruta no dia. Então, assim, eu estudo todo dia, toda hora e cada dia mais. E cada dia que estudo eu vejo que ainda tem muita coisa para aprender. O clássico, né? Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente está super preparada. Minha mãe fala muito, menina, mas que tanto curso é esse? Você já tem que ser as professoras. Eu falei, ô mãe, eu posso dar aulas em alguma coisa, mas cada dia eu sei que eu preciso mais, porque a diferenciação de mercado, na minha parte, é o intelectual. E se eu não tiver... Né? O que passou no Fantástico? Vão perguntar. Essa marca nova do que saiu do suplemento. E eu falo, não, nunca vi. Tem nem cara para isso. É exatamente isso, né? Assim, é um mercado que está em movimento o tempo inteiro. Você sente que a pandemia impulsionou um pouco as pessoas olharem para a saúde, para o corpo, para a nutrição, para o exercício físico, ou é coisa da minha cabeça? Muito! Tem uma história minha que eu falo assim, essa vai para o meu livro, mas vou dar um spoiler aqui, de que eu tinha meu consultório, na pandemia, como várias pessoas, a gente não tinha muita coisa para fazer. O que eu fiz? Um filho! Tava fazendo nada, né? Então, engravidei na pandemia. Tava em casa, tranquila. E aí, resumindo, eu tinha meu consultório, veio a pandemia, estava já grávida e eu sou muito assim. A mesma coisa que eu monto, eu desmonto sem apego nenhum. Porque eu tenho um pouquinho, eu falo um raciocínio um pouquinho meio de homem, assim, de não ter aquele emocional ali muito, sabe? Sou bem racional. E o emocional depois vem, eu choro, mas eu tenho que fazer. Então, eu falei assim pro meu marido, amor, eu preciso entregar o consultório. E ele é muito de me apoiar. Ele sabe que tudo que eu faço vai dando certo, então ele não tem mais medo. Então, amor, vamos fazer. Então, no dia eu decidi, vou fechar o consultório, no outro eu tirei todas as coisas de dentro do consultório, porque eu falei, gente, não tem lógica eu estar grávida, ter um consultório para falar que eu tenho um consultório, sabe, status. Eu falo assim, não sou ligada a status, porque eu sou ligada a resultado. E muitas vezes eu tenho um resultado, fico calada e ele que fale por mim, né? Não faço a propaganda de mim mesma assim, só com meus resultados. E aí, resumindo, eu levei tudo do meu consultório para os fundos da minha casa, para deixar um pouco lá, depois eu ia ver o que eu ia fazer na minha vida. Só que assim que eu ganhei neném, minhas pacientes falaram, Larissa, por favor, eu vou na sua casa, você vem, dá um jeito, eu preciso de atendimento. E aonde eu morava, o meu quarto, eu saí de dentro do meu quarto, fiz um consultório onde era meu quarto, dentro da minha casa, e lá foi meu consultório. E aí foi no boom da pandemia. E resumindo, porque você me falou, né, sobre se aumentou ou não. Essa época, com a neném pequena, foi o que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Nossa. Porque a Thalita estava no carrinho, eu estava com ponto, não é com ponto não, mas eu estava, tipo assim, eu voltei a atender com acho que uns 7 dias depois que eu ganhei a Thalita. Foi bem rápido, né? Mas eu estava assim, já querendo fazer atividade física, já estava, não pronta para outro, né? Mas eu estava assim, boa. O parto foi normal? Normal, maravilhoso, assim, foi bem rápido. E aí eu atendia com a Thalita no carrinho, e as pacientes vinham, tá tudo bem? E eu sou bem assim. Eu falava para os pacientes, né? Se ela chorar, você pega, você vai ninar ela aí enquanto faz sua dieta. Então, assim, de mãe para mãe é diferente, né? Sim, com certeza. E se eu tivesse que trabalhar num lugar, onde é que meu chefe ia deixar eu ir com a minha criança? Não existe. Então, eu sou muito assim, você não tem que dar desculpa de nada. Faz com o que você tem. Com o celular que você tem, você pode gravar um stories. É o melhor stories. Eu não tenho iPhone. Eu não tenho uma marca maravilhosa, mas eu faço e eu ganho dinheiro com o que eu tenho. Então, nos fundos de casa, muitas pessoas viam pelo Google, que no meu negócio, né, procurava nutricionista, me viam, me rebaixavam quando via que era na minha casa, mas eu falava assim, eu me desafio a de que na metade da consulta ela veio entender que está no lugar certo.
Então, do meio para o final, a pessoa assim, nossa, eu amei, não sei o quê. E que era o lugar que eu tinha. E era o que eu podia fazer, né? Com certeza. Então, assim, nessa época comprei meu computador à vista, meu marido estava desempregado, eu ajudei em casa, comprei meu celular à vista, e quando todo mundo estava chorando, eu falo assim, gente... Você estava recomeçando com uma bebê de 7 dias do seu lado. Coragem, Lari, coragem. Que bom que tá dando tudo certo. E botava para amamentar até no Instagram, eu fazendo live amamentando, e uma semana já vou até fazer live, e aí vai. É isso, uma comunicadora também, nata, inclusive. E me conta, isso tudo no Gama, que é um lugar que você é apaixonada. Ai, sou. Quem ama mora no Gama? Sim. Quem ama mora no Gama, e eu falo assim, quem fala da minha cidade, eu fico bravo. Porque eu via que eu ia muito para o plano para atender. Eu falo assim, hoje muitas clínicas me chamam para atender. Primeiro que eu falo assim, não é tudo sobre dinheiro, que como eu prezo qualidade de vida, ter tempo para ir para uma academia, eu preciso fazer o que eu falo. Né? Assim como eu também falo muito de que você não precisa ser totalmente restritiva, né? De que não é proibido comer um chocolate, mas esse equilíbrio que eu busco transmitir para minhas pacientes, a melhor transmissão é você mostrar no seu dia a dia. Com certeza. Então, eu vendi meu carro, eu voltei para trabalhar na minha casa e hoje eu botei na minha cabeça um raio de trabalho ali. Então, eu posso ir para o meu consultório a pé, mas eu vou muito de bicicleta, porque eu gosto de postar isso no Instagram, de que eu estou fazendo atividade física, sabe? Então, assim, eu organizei minha vida para ficar na minha cidade, para poder cuidar das mulheres da minha cidade e que eu posso cuidar do mundo online, mas eu não vou atender em outros lugares, porque eu preciso de tempo e qualidade da minha família também. Ótimo. Agora eu estou começando a entender como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Tem várias estratégias. Várias estratégias. Inclusive, você trabalha uma otimização do seu tempo, assim, né? Perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho lá na época da sua faculdade para eu comparar aquela Lari com essa Lari que está aqui na minha frente hoje. Como era a alimentação daquela Lari? Aquela Lari, eu morava sozinha, porque minha mãe também, no meio da faculdade, vai morar sozinha. E no meio da faculdade também, sobre alimentação e mistura tudo, é que meu pai faleceu. E é uma força que a gente nem sabe que tem. Porque minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a estudar. E quando eu vi lá, meu pai teve AVC e ficou muitos dias na UTI e eu não ficava reclamando. Eu ia para a escola, ia visitar ele, ficava com ele e tal. Até Deus levou ele e eu não matei nem um dia de aula por causa disso, né? Porque eu falo assim, eu pensava muito assim, eu chorar, aí eu tenho que chorar 2 vezes, porque meu pai morreu, porque eu fiquei de recuperação. Então é melhor chorar só por um motivo, que eu não tenho como mudar. Eu só tenho como mudar o outro. Então, eu ia para a escola mesmo, eu chorava em cima dos meus cadernos. Tinha até esses tempos deles todo borrado, assim, de choro dessa época. E eu vi que nessa daí nasceu uma força, que eu acho que hoje em dia eu sou muito forte, porque eu encarei isso, né? E a alimentação era diferente. Pela questão de morar sozinha, era biscoitinho meio clube social, assim, sabe? E eu brinco, era o que tinha. E eu morava mais fácil de preparar. No meio da faculdade, eu trabalhava também em evento, eu amava de recepcionista e tal. Então, assim, a vida era muito corrida. Mas sempre tinha uma frutinha. E aí era legal que a gente sempre trocava lanche. Não, vamos trazer isso. Então, assim, realmente eu fui tornando a nutricionista durante a faculdade, né? Do que pode fazer e tal. E aí fui aprendendo bastante. E eu vi que fosse o primeiro lanchinho do primeiro dia da faculdade para o último, evoluiu. Que bom, que bom. Então você fez sua própria reeducação ali nesse processo. Isso, Legal. Como que foi a decisão para fazer uma especialização tão diferente, né, numa área que inclusive eu adoro, que é a fitoterapia, mas é um nicho ainda muito pequeno? O que acontece? Na nutrição, tem um conselho de nutrição e tem muita restrição para os nutricionistas em si, né? Sim. Então, eu amo essa questão do chá, das coisas mais naturais, porque eu falo assim, todo mundo me pergunta, qual é a melhor alimentação? Eu falo, é a alimentação que Deus deu. O que é? Não foi da indústria, né? Qual é o melhor alimento? Aí uma pessoa, para se mostrar que ela é culta, ela vai falar um conceito. Não, eu sou muito prática nas minhas coisas. Melhor alimentação que Deus deu é o que descasca. É quando você vai no mercado e não tem rótulo, tem casca. Pronto, consome isso daí que você vai ser feliz. Resumindo, né? Então, e as pessoas, eu lembro assim, né? Antigamente, minha própria avó, toma chá disso, toma chá daquilo, e está se perdendo.
E isso é a saúde de fato. E tem muitos manipulados hoje, por exemplo, os fitoterápicos, além de chás, né? A gente pode fazer infusões, a gente pode mandar manipular em farmácias de manipulação. Então, o verdadeiro nutricionista que passa esses medicamentos, né? Esses suplementos, na verdade. Medicamento é médico que prescreve, ou farmacêutico. Quem pode é quem fez essa especialização. Então, como eu atuo na saúde da mulher, emagrecimento, ganho de massa muscular, diminuição da ansiedade, da vontade de comer doce, que a gente tinha falado, precisa ter essa especialização para você ser autoridade em passar certinho, porque a verdadeira saúde, ela é individualizada. Sim. Então, para eu te passar um suplemento, uma vitamina e tal, eu preciso ver tudo certinho para você, para passar individualizado. E não ir no mercado comprar o que todo mundo compra e você tomar. E você gostou desse momento da especialização? Porque é muito diferente da graduação, né? A pós, ela é muito mais intensa, é muito mais imersiva, muito mais estressante também. Mas você conseguiu curtir esse momento academicamente falando? Sim. As minhas coisas, eu falo assim, tudo que eu levo na minha vida é bem leve. Eu não tenho essa questão de, por exemplo, vem entrar aqui no reality show, muitas pessoas, eu não dormi, agoniada. E aí, tinha muitos dias eu esqueci que eu ia entrar aqui. Então, assim, eu levo na minha vida muito leve as coisas, né? Aí todo mundo até no grupo das meninas aqui, eu fiquei sem dormir. Aí eu falei, eu já tô na vantagem de vocês, porque eu tô dormindo todo dia, bem tranquila. Então, não achei nada pesado, assim, até porque é legal, porque teve vários nutricionistas já com práticas clínicas, a gente trocava muita ideia, foi muito, muito aprendizado. Eu quero já fazer outras pós agora pra frente, e não foi nada pesado, assim, foi bem tranquilo. Que bom. E depois que você se formou, então, que você estava lá com seus 2 diplomas, como é que foram as suas primeiras experiências de trabalho? Porque você não começou empreendendo, né? Não. Então, conta um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, a fitoterapia, essa pós, eu fiz foi há pouco tempo, assim. Não foi antes, porque aí logo engravidei, aí a vida vira um turbilhão, né? E... Esqueci a pergunta. Você não começou empreendendo logo depois da sua pós. Então, como é que foram suas primeiras experiências de trabalho? Assim como todo emprego, né? Ou então a pessoa que sai da vida acadêmica fica assim, não tem emprego, não existe emprego. E eu falo, gente, existe muita coisa para você fazer. E aí eu vejo que às vezes é um pouquinho de desculpa, ou então foca que eu quero sair ganhando dinheiro. Eu falei, opa, desce, volta 2 casas aí no jogo da vida que o negócio não funciona assim. Então, quando eu saí da graduação, o que mais tem de vaga da nutrição é para você trabalhar em cozinha. Para você ser chefe mesmo ali, né? Da parte de boas práticas, de estar limpinha a cozinha, orientar os funcionários. Então, eu trabalhei em alguns restaurantes nessa época, mas mesmo assim, eu sou muito dinâmica, igual eu faço muita coisa ao mesmo tempo e não consigo focar só numa coisa, que eu fico desesperada. Então, eu logo conheci uma empresa chamada Trio Nutri, inclusive, beijo, Vitor, maravilhoso. E ele estava começando essa empresa que era de consultoria. Eu não preciso ficar na cozinha grudada lá. Eu posso ir numa cozinha, dou todas as dicas, todas as planilhas, ensino alguém a fazer e vou pingando, né? Então, eu trabalhei em grandes empresas aqui em Brasília, como Grande Muralha, Dom Durica, e aí eu cuidava, a gente fazia essa parte de consultoria, que eu gostava muito, que é bem dinâmico, via muita gente ao mesmo tempo, eu brinco que comia em vários lugares gostosos ao mesmo tempo. Aproveitava também. Quando eu saí do Grande Muralha, eu só pensei, eu falei, gente, eu até falei pra dona brincando, todo dia, toda sexta-feira eu já não vou comer o sushi. Então, assim, era bem legal ser dinâmico. Mas mesmo assim o Vitor, que era meu chefe na época, que ele adotava muitas minhas ideias e gostava do meu dinamismo, de ser proativa. Ele mandava fazer uma coisa, eu fazia essa e mais 40. Ele pegava ideia. Mas mesmo assim, eu ficava assim, querendo ter meu negócio. Sim, entendendo, isso já estava ali uma sementinha, né? Tava semente, mas que foi muito difícil de descobrir. Porque essa semente, por exemplo, eu quero fazer um projeto muito de empreendedorismo em escola. Porque, assim, uma adolescente com 12 anos pode totalmente vender coisa para os amigos e tal. E por que eu falo isso? Se alguém tivesse me falado que eu poderia ser empreendedora, não sei nem onde eu estaria hoje.
Só que eu tive que descobrir sozinha com muito arranca-rabo, porque a minha família toda é de concursados. E aí ninguém me falou que eu poderia ser. Mas também ninguém falou que eu não poderia. Mas sabe que ninguém orientou? Sim, porque é aquele clássico de Brasília, né? É uma cidade com muitas empresas da iniciativa pública. A gente cresce ouvindo sobre concurso público, mas isso nunca foi uma possibilidade para você? Não, foi. Foi porque eu estudei e tal, mas parece que não era para ser. Fiz de bombeiro, que eu amo, meu pai era bombeiro da escola de música e tal. E eu falei, gente, eu tenho que ser bombeira. E eu falo assim, eu sou inteligente. E eu ensinei muita gente no cursinho que passou e eu não passei. E todos os concursos que eu fiz, tipo, foi muito vacilo em várias áreas. E depois, vendo hoje, eu falo assim, é porque não era para ser, não era lá fixo, todo dia para o mesmo lugar. Em uma semana eu já ia desistir, eu ia pedir exoneração. Não dou conta do mesmo lugar toda hora, no mesmo campo. E essa parte, só voltando rapidinho, de que eu tenho muita vontade de ensinar empreendedorismo para adolescentes que podem ensinar para os pais, porque até a gente estava contando a história de vida, lá na infância, quando eu busco essa lembrança, que eu venho, gente, empreendedorismo sempre teve dentro de mim. Que minha mãe fazia din-din pra gente, ela falou assim, ai, não aguento mais comprar din-din pra mim e pra minha irmã. Aí ela foi, meu pai tinha comprado um freezer lá, e aí ela encheu de din-din. Aí eu pegava esse din-din, saía na rua chupando, porque que eu pensava, os amigos vão fazer o quê? Perguntar de comprar esse din-din. Criança, né? Aí eu vendia os din-din, tudo que minha mãe fazia pra eu comer em casa, aí eu vendia tudinho. Ela, você tá chupando tanto din-din assim? Eu nunca contava, aí eu tava juntando dinheiro pra comprar doce. A melhor garota propaganda que ela podia ter. Inclusive, você também é a porta-voz, a garota propaganda da sua marca, né? Isso você sente que é uma coisa que você pegou lá da infância, mas aí teve a fase da faculdade, da trava que você contou, e agora você já melhorou? Isso foi natural? Como é que é esse processo? Então, essa trava, não sei, né? Eu sei que, eu estudo muito essa parte de desenvolvimento, que todas as pessoas nascem sem medo. E isso vem algum bloqueio em algum momento da vida que eu não sei muito onde é que é. Às vezes é para a própria cobrança, né? O medo dos julgamentos e tudo. Então, assim, eu acho que lá no meio do ensino fundamental, eu acho que eu tive esse meio que bloqueio. E foi de forma natural de eu entender que eu precisava mudar para ser um bom profissional. E eu falo que todo mundo fala assim, Larissa, você fala bem e tal, mas eu falo que até hoje eu tenho vergonha. Só que eu vou com vergonha mesmo, eu vou com frio na barriga mesmo. Você disfarça bem, então, né? Eu disfarço. Ótimo, Lari. E nesse meio tempo, assim, entre todas essas experiências de trabalho que você teve e o momento em que você falou, não, agora é a hora de ter a minha clínica, aonde é que estão os outros projetos que você faz? Quem começou primeiro? Quem veio primeiro? A clínica começou primeiro, porque eu trabalhei num restaurante do Senado. Eu era a chefe de sanitário lá, né? Então, assim, tudo que se desse problema lá, a culpa era minha de dentro do restaurante. E lá eu passava muita raiva, porque imagina uma menina nova cuidar de um setor que são homens, que já estão lá não sei quantos anos e que pirralha é essa para cuidar aqui. Então, lá dentro, para você ver, num ambiente machista, predominante, chega uma mulher. Né, uma mulher loirinha, que eu era mais loira ainda, que quer mandar, não é que quer mandar num pedaço, mas é uma chefe. E eles tinham combinado entre si, que o combinado é que uma nutricionista só pode durar uma semana dentro do restaurante. Nossa. Porque eles faziam de tudo para você desistir. E eu falo assim, eu sou boazinha, mas não pisa no meu calo não, porque eu passo por cima de mim mesma. E eu não sou muito de querer mostrar para o outro, mas assim, não para me mostrar, mas de entender que ele está errado. Então, assim, eu sofri muito, eu sofri assédio, eu sofri ameaça de morte, até tive que denunciar lá para a delegacia da Câmara Legislativa, de que, me fazia horrores lá dentro, mas eles faziam tanta raiva, e eu bem firme, eu ia para o banheiro, eu chorava, retocava a maquiagem, voltava como se nada tivesse acontecendo. E acabou que eles iam parando, sabe? Até então, de que essa pessoa que fazia muito isso comigo era um homem que era muito tempo, o chefe de cozinha, que a dona demitiu ele. Mas porque ela não queria demitir, porque sempre, né, a nutricionista pode mudar, mas o chefe da cozinha não pode. E que se está dando lucro, o problema é de quem está sofrendo isso, mais ou menos assim. Mas, resumindo, um dia meu filho falou assim, mãe, mas para que você está saindo cedo, não tem tempo para mim e tal.
E eu falei, mas eu já passou, tipo assim, eu já durei mais do que prometeram que eu ia durar, então já tá bom, já tá abalando meu psicológico, acho que eu não preciso disso. Sim. E aí, como eu falei, eu levo a vida muito leve, não sou, assim, despreocupada com as coisas, mas eu levo, assim, eu vejo a vida de uma outra forma. Eu falei, sabe que você tá certa, Adilson, que é o nome do meu filho? Então, amanhã você não vai para a escola, amanhã você vai com a mamãe pedir demissão, de lá a gente vai sair para comemorar, a gente vai comer num restaurante, ele gosta mesmo de comida de verdade, assim, vamos almoçar e tal, vamos pro cinema, e isso eu fiz. Cheguei de manhã, todo mundo, ai, você chegou atrasado, não sei o quê. Eu falei, me deixa, que eu quero ir embora deste lugar. E meu filho tava lá comigo, e de lá, e assim, sabe que eu arranquei minhas correntes? Sim. E tô nem aí, o que eu ia fazer depois. E eu sou muito assim, ter fé é você confiar no que você não vê. Então, se eu tenho um propósito, se Deus me honrou até hoje, nada ia faltar para minha família. Aí de lá eu saí, comemorei e tal, e no outro dia, o que eu ia fazer? E eu tava bem tranquila, falei, dá para sustentar um mês sem ficar desesperada. Depois, né? Mas depois de 2 dias, eu vi um lugar para alugar, sem dinheiro, eu tinha R$ 300 para começar o meu negócio. E aí eu fui, eu não saí para fazer isso, eu saí para fazer unha e eu vi uma placa de aluguel. E aí eu falei, não tô fazendo nada, ver, sonhar não custa nada, né? Perguntar também não. O rapaz não sabe quanto tem na minha conta, então eu faço a pose e vou. E aí eu perguntei sobre os valores dos aluguéis e tal. Ele me mostrou várias salas e nenhuma daquelas bateu meu coração. E na hora que eu tava indo embora, eu falei, mas e essa sala que você não me mostrou? Aí ele falou, não, essa sala não aluga. Essa sala era o apartamento do dono do prédio e ele não quer alugar. Aí eu falei, me mostra ela. Aí ele, não, mas não vai alugar. Aí eu falei, me mostra ela. Aí quando abriu a porta, eu falei, é essa, né? E aí eu não demonstrei, porque eu sei que o mercado, se a gente quer muito, ele valoriza. Então eu fiquei bem fazendo a plena e tal. E aí fui para casa, eu falei assim, amor, construí um consultório, que agora vou ter que ter um consultório, e já achei o lugar. E sem dinheiro, e mandei uma proposta. Eu falei, já que não ia alugar, e já que ele falou que também que os lugares que estava para alugar já tinham 5 meses, eu vou jogar uma isca. Eu falei assim, eu não estou podendo pagar o aluguel agora, só que eu posso daqui a 2 meses pagar 2 aluguéis dobrados. Você aceita? Aí ele demorou um tempinho, aceito. Então, lá em casa tinha uns restos de tinta, meu marido já foi pintou, a gente pintou bem bonitinho, arrumou bem lindo. E com esses R$ 300 eu comprei uma mesa e 2 cadeiras e eu comecei o consultório assim. Não tinha recepção, não tinha nada. Eu tinha uns quadrinhos, botei porque eu sou assim, nada que eu faço na minha vida eu vou dever, tipo assim, 5 meses. Tudo meu, eu compro à vista. E eu falei, na primeira consulta eu compro mais uma cadeira, na segunda, e vai. E eu não sei como é que apareceu de que a minha primeira cliente foi uma deputada. Não sei de onde é que ela veio, eu nem sei, assim, Deus mandou, né? E um dia eu estava falando dessa história até no Mulher Brilhante, e quem estava no auditório? A própria deputada. Eu falei, as coisas acontecem assim, que é linda, assim, eu falo, ai, a história é linda, Jesus, obrigada. E aí foi isso, que aí eu montei, uma dificuldade para montar, e depois vem pandemia, desmonta tudo de novo. Então, hoje eu não tenho meu consultório mesmo físico, eu atendo no consultório de uma amiga, porque eu vi que eu não posso ficar presa atrás de uma mesa para atender um paciente por um. Sim. Porque eu falei, esse ano eu vou para o digital, porque eu estouro no digital com grupos de emagrecimento, de ajudar muitas mulheres. E a minha vida tem que ser assim. Hoje, se eu quiser dormir a tarde toda, eu posso. Mas se amanhã eu precisar trabalhar igual a louca, eu vou. Essa liberdade, assim, a minha vida se resume ter liberdade. E aí, hoje, eu só atendo meio período, na quarta-feira de manhã, no Gama. Esse meu atendimento. E tem muita gente que fala, como é que você ganha dinheiro? Eu falo assim, segredos. Faço um monte de coisa, né? Para você ensinar pra gente, mas realmente você está em muitas frentes de trabalho diferentes, né? Ótimo, Lari. E essa sua presença no digital, a partir de agora, é uma coisa que é mandatária para você, né? Precisa acontecer. Então, você descartou completamente a possibilidade de ter um consultório e você consegue se adaptar a fazer uma consulta à distância? Ou você ainda pensa no consultório? Eu não penso, porque assim, eu gosto muito de liberdade física, financeira e geográfica. Então, eu tenho um filho, que é o Adilson. Beijo, filho, a mamãe ama você. E eu nem vou falar que eu começo a chorar.
Tá bom. E ele é jogador de futebol, ele joga já no time de base, que é o Real Brasília. E eu tenho muito no meu coração que ele vai pro mundo, né? E eu já estou construindo isso de ter liberdade de trabalhar em qualquer lugar, já tem muito tempo, porque ele tem 11 anos, eu falei, ele com 13 anos não vai mais estar por aqui. Então, por isso que eu tô essa construção toda de que eu posso fazer tudo que eu faço hoje em qualquer lugar que eu tiver do mundo. E aí, por isso que eu estou buscando. De atender presencialmente o meio período, eu não quero deixar de atender em qualquer lugar que eu tiver também. Se falar amanhã vai para o Rio de Janeiro, depois de amanhã eu vou estar atendendo presencial em qualquer lugar. Eu dou um jeito. Num cowork, numa praça de alimentação de um shopping, eu já atendi várias vezes. Não tinha lugar, o paciente quer, vamos se encontrar. Levava a balança, atendia e quem quer, não dá desculpa, arruma a solução, né? É isso. Então, é muito isso, de que hoje eu não tenho vontade de ter um consultório só meu. Talvez sim, para sublocar, porque hoje em dia eu ensino mulheres a... Por exemplo, a própria festa do Lanola, eu gastei R$0 e eu tive um retorno muito grande financeiro. Então, hoje em dia eu faço dinheiro sem dinheiro. Então, eu posso montar um consultório sem nenhum real e ganhar lucro todo mês, mesmo se eu não estiver atendendo lá. Você fala isso por conta de tudo que você já construiu até hoje, né? E daquelas pessoas que vão te seguir aonde quer que você esteja. Se é no físico, se é no digital, se é no Gama, se é em outro lugar. Porque eu falo assim, numa empresa você não tem que ter clientes, você tem que ter fãs, né? Então, eu gosto muito de... Eu gosto de saber da vida da minha paciente, e eu vou sabendo e vou envolvendo, vira amiga, e aí ajuda no empreendedorismo. A maioria das minhas pacientes são empreendedoras. E aí tem consulta que eu falo assim, mulher, vamos conversar depois da nutrição? Porque assim, ela se empolgou tanto, e eu ensinar ela do digital e tal. Então, assim, eu crio esse relacionamento mesmo que vai para a vida. Sim, eu lembro, inclusive, naquele quadro de entrevistas que eu faço aqui à tarde, um dos temas que eu já tratei foi o relacionamento com o cliente, e você foi muito profunda, assim, nesse assunto. Então, dá para ver que realmente é algo que você já domina, né? E você trabalha só com mulheres? Eu brinco de que até a fala que a gente precisa fazer tem que ser posicionada de acordo com o nosso nicho, né? Com certeza. Então, no meu Instagram, tem alguns homens que me seguem e eles são bem respeitosos, né? E aí eu falo assim, olá, cerejas, olá, meninas. E alguns respondem, eu tô aqui. Aí eu brinco pra eles, tu tá enxerida aqui, que esse Instagram não é de homem, é de mulher. Já pode deixar de seguir. Eu brinco com eles bem assim, mas eles não deixam, não. Mas hoje o meu foco mesmo são mulheres. Mas que a mulher é o líder, né, da casa ali, de você fazer a comida. Se a mulher mudar a mentalidade dela, inclusive da forma que ela cozinha, ela vai mudar da família toda. Somos então, influenciadoras. Muito. Somos influenciadoras natas. E aí ela me fala muito que sim, o marido dela sabota ela no emagrecimento, atrapalha muito. E por causa disso eu atendo o homem. Eu falo, são os homens das minhas mulheres, das minhas meninas, das minhas cerejas. Então, hoje eu não foco no meu Instagram em lugar nenhum que eu atendo homem. Mas, para facilitar a vida das minhas cerejas, eu atendo os maridos dela para eles não sabotarem elas, entendeu? Entendi. Tipo isso. Então é isso, um trabalho focado no público feminino por vários motivos. Alguns você já falou aqui. E os maridos, sim, por que não? Porque está todo mundo ali consumindo, né, os mesmos alimentos, está todo mundo na mesma rotina, mas não é o seu foco. O seu foco, de fato, é um trabalho com mulheres. E não só dentro da clínica, né? Todos os projetos que você tratou aqui hoje também têm um foco em mulheres. Meu marido fala muito assim, amor, você precisa focar suas coisas e tal. Aí eu falo assim, fica engraçado que você tá entendendo nada que eu tô fazendo. Porque quando alguém, por exemplo, você já entendeu de que existe o foco, que é a mulher. Eu falo, o meu foco, a minha missão de vida é deixar a mulher mais saudável com dinheiro. E tudo que está envolvido aqui tem tudo a ver. Você pode ver que são ramos e que também a gente não pode colocar uma maçã tudo na mesma cesta. Porque que eu também peguei de fazer o Lanola, que é o Revelando das Influências, em dezembro. Porque dezembro, para mim, no consultório não é bom. Então, a minha fonte de renda de dezembro é a festa do Lanola. Porque as pessoas já estão viajando, porque aí tem festa, viaja, janeiro bomba. Então, janeiro eu não posso viajar e não posso ter nada de janeiro que eu preciso focar num consultório. Então, o que você não faz em dezembro, você consegue fazer em janeiro. E aí, em dezembro, eu não deixo de ganhar o 13º para fazer a ceia, né? Presentes, aí eu ganho da festa. Entendi. E por que você chama as suas clientes de cerejas? Então, porque tem essa questão da persona, a gente tem que ter um nome carinhoso, né?
E acaba que nutrição é muita maçã, são frutas sempre muito óbvias. Aham. E aí eu tinha, não sei porquê, ó, pra você ver que as coisas vão acontecendo, eu tinha essa tatuagem de cereja, que eu não sei porque eu fiz também há muito tempo. Eu Um tipo dia você Nino. acordou e falou, quero uma tatuagem de cereja. Cerejas. Então é porque é uma fruta gostosa, é uma fruta que eu vejo que tem ligada à sexualidade. Que na minha consulta eu trabalho muito com ferramentas de coaching. Por que eu não gosto de atender homem? Porque um homem é muito racional, ele não é muito, sabe, que se ele tratasse mais as emoções, eles seriam melhores sim. Então eles têm esse preconceito. Então, na minha consulta, de verdade, quando eu faço programas de emagrecimento, muitas vezes eu nem falo de comida. Porque eu falo de autoconhecimento, tem pacientes minhas que não se olham no espelho há muitos anos, então que não botam um vestido há muitos anos. Então, às vezes, muitas vezes, a primeira tarefa é ela se olhar no espelho. Uma vez foi uma paciente e ela falou, você não percebeu que eu estou de vestido? Nunca mais eu tinha usado um vestido. E ela se sentia muito mais mulher quando usava um vestido. Então, eu falo que ser saudável, emagrecimento, autoestima, eu não posso só falar de comida. Então, eu falo assim, eu tenho alguns cursos que eu posso trabalhar até certo nível emocionalmente, que quando eu sei que eu consigo, até ali eu consigo curar ela. Mas mais profundo, eu já tenho psicólogos que eu encaminho e que eu falo assim, a gente até estava falando, eu demito o paciente, não é direto não, mas eu demito, tranquilo, sem dor na consciência. Porque ele me atrapalha, né? Eu não trabalho somente pelo dinheiro e que ele vai queimar meu filme de falar que eu fui na Larissa e não deu jeito. Então, assim, e nessa parte emocional, que aí vem o quê? Muitas mulheres se abrem que ela sim quer ficar gorda, que é uma sabotagem, ela sim quer ficar feia, por quê? Ela foi violentada sexualmente e ela não quer mais acontecer isso. Então, ela se esconde dentro dela mesma e tá confortável ficar assim. Então, às vezes, eu brinco que tem algumas sessões no consultório que é de Chico Coach, sabe? Aí eu falo assim, fica aí. Já tem até um lenço do lado e muitas vezes ela sai até com raiva de mim dentro do consultório, mas é de transformação. A ferida precisa ser cutucada para ser sarada. E lá dentro eu faço isso, assim, com os pacientes, sabe? E eu não abro ferida que eu não sei curar. Quando eu tô vendo que o bicho tá pegando, eu falo, nesse nível eu não consigo, né? Que tem profissionais especializados. Aí eu faço muito contato com as minhas amigas psicólogas, que aí eu falo, você só vai a próxima consulta comigo se você for na psicóloga. Que aí ela consegue entender mesmo que não é sobre ela ficar com fome. É sobre várias outras coisas, né? Sim, e de raízes muito mais profundas, né? Que realmente é difícil você acessar. Mas até o seu ato de falar, não, esse aqui é o meu limite, é de muita responsabilidade, mesmo você sendo uma profissional da saúde, né? E o universo, a área da saúde, ela é multidisciplinar. Então, de fato, você precisa entender o seu limite para você passar o bastão para um colega de profissão de uma outra área. E isso daí, muitas vezes eu não sinto de volta. Mas eu aprendi de que muitas vezes tem muita gente que fala, Larissa, você é muito paciente, você ajuda as pessoas, mas não faz para você, para de ser besta. E eu acho que é muito mais sobre os outros do que sobre mim. Então, se tudo que fizerem comigo eu reagir e mudar, eu não estou sendo eu. Então, perdeu quem não se conectou, perdeu quem não esteve perto, porque eu falo assim, eu sou uma pessoa próspera e gosto de andar com pessoas prósperas. Agora, se você só pensa no seu umbigo, já é problema seu. Eu estava atendendo num consultório que os médicos só pensavam neles. Então, assim, para a nutricionista ganhar R$ 500, você fica suada. Agora, o médico, numa manhã, R$ 1.500 cai na conta dele. Você acha que ele está importando se vai encaminhar para nutricionista? Na saúde do paciente, vou falar bem franco, são poucos que importam, porque eu estou lá dentro. Então, assim, estava acontecendo de que eu estava lá, a paciente grávida, obesa, com pré-eclâmpsia grave, e a própria médica e médico pegava a dieta do Google e imprimia e entendia para a paciente. E sendo que eu estava lá precisando de cliente para atender. Entendi. Então, hoje, nem estou atendendo mais, assim, porque eu falo assim, a primeira pessoa que precisa se valorizar sou eu mesma. Sim. Se não estão me valorizando, eu não vou ficar no ambiente, não. Eu saio mesmo, sabe? E aí, eu preciso estar perto de pessoas que me valorizam. E aí, eu preciso mostrar esse valor para que elas valorizem, né? Sim, sim. E como é que funciona o seu atendimento? Assim,
quanto dura esse atendimento? É um tratamento? É médio prazo, longo prazo? Você começa por uma avaliação? Como é essa avaliação? No consultório, geralmente quase eu não faço mais consultas únicas. Porque assim, nunca é aquela pessoa, eu tô com dúvida na alimentação. É essa questão mesmo que é as dores do emagrecimento. Que eu como muito, que eu sou muito ansiosa, que eu como chocolate doce à tarde, descontrolavelmente. Tenho preguiça mesmo de fazer academia e não vem falar para fazer academia que eu não vou fazer. Então eu falo, eu gosto é dessas. Que eu já mudo a sua. Que eu já mudo também a sua forma de pensar. Então, geralmente tem um programa de emagrecimento, que aí eu vou lá, primeiro a gente tem o diagnóstico, quais são as dores. Eu gosto de descobrir na paciente o que ela não sabe que tem de problema, porque se ela soubesse, ela já tinha resolvido, né? Então, eu sei que eu sou ansiosa. Não, é muito mais do que isso. E quando a gente descobre, igual eu falei, eu resolvo essa parte, mas essa parte não resolvo, mas eu te indico quem resolve. E aí, igual falou, é essa multidisciplinaridade, né? Sim. Eu não gosto de fazer exercício, mas eu te indico uma academia que te abraça mais, que não deixa você sozinha. Então, eu falo assim que eu sou profissional da saúde, que até na primeira consulta eu faço muito diagnóstico, as suas áreas da sua vida. De que você quer emagrecer, mas você não fala com sua mãe. Aí a conta tá negativa, e aí você quer emagrecer, tá pensando tudo errado. Esse equilíbrio que você falou, precisa buscar esse equilíbrio. Então, a roda da vida, eu trabalho muito dentro do consultório. Depois a gente vai falar de que se você está indo no banheiro todo dia, tem que ir na raiz do problema. E tem muitos profissionais que não gostam de curar porque gostam de ser bengala na vida das pessoas. E eu não quero ser, eu falo assim, nem fica mexendo, eu brinco com as pacientes assim, não me enche o saco muito tempo não, mulher, tu tem que aprender e voa. Eu preciso cuidar de outras mulheres, não fica culpando meu tempo não, eu fico brincando com elas. Então assim, eu fui na nutricionista, mas tem que ir de novo toda vez, todo ano, toda hora. É porque você não aprendeu. Se você tiver uma rotina, beber água, igual eu brinco com as meninas, fazer cocô todo dia, fazer atividade física, aí você tem que ir, você pode ir na Nutri uma vez ao ano para eu pedir seus exames de sangue, para não curar uma doença e sim evitar as suas doenças. Sim. Mas ficar ali usando um profissional como muleta, não quero. Eu quero cuidar de outras mulheres e encaminhar as que já estão cuidadas para cuidando da sua própria vida. Legal. Então, você reconhece que é uma via de mão dupla, você faz 50% do trabalho e a sua paciente precisa fazer os outros 50%. Como é que funciona esse acompanhamento? Eu sou bem assim... eu brinco que ainda não tenho muito dinheiro porque eu não faço o que todo mundo faz, porque é apelativo, né? Dos profissionais antiéticos, de que é proibido, por exemplo, o nutricionista postar antes e depois nas redes sociais. E muitos aqui que estão me ouvindo vão falar, mas eu já vi. Mas uma coisa é você ver, outra coisa é ser ético, né? Exato. Porque eu não posso trabalhar com a minha paciente e comparar, tá vendo? Por exemplo, quem é que tem uma irmã magra e você é a gordinha? E a sua mãe sempre fez o quê? Tá vendo a sua irmã? Tá vendo a sua irmã? Isso não é emocionalmente saudável. Então, eu tento equilibrar essa questão de que eu não vendo o que todo mundo vende, eu vendo a solução. E muitas vezes as pessoas fogem do que aquelas promessas. Emagrece 10 quilos em um mês e tal. Eu consigo fazer esse consultório? Já fiz várias vezes, mas não é isso que eu busco, né? Eu busco realmente uma transformação e que as pessoas fogem, porque depende delas. Mas vai divulgar uma injeção de R$5.000 que você vai emagrecer 20 quilos. A mulher vai pegar empréstimo, vai dar muito, muito jeito, de qualquer jeito, ela vai conseguir. Legal. Lari, aqui na nossa casa você tem um mascotinho, né? Que é esse neném. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que isso aqui significa para você e para o seu trabalho. Gente, esse é meu cocôzito. E eu brinco que eu amo. Até a minha filha, a Thalita, ela tem 2 anos. Toda vez que ela faz xixi ou cocô, ela dá tchau. E é isso que eu ensino para os meus pacientes. Dá tchau pro cocô, gente. O que isso significa? Eu brinco porque é um tema muito tabu e as pessoas têm vergonha. E às vezes tem gente que leva muito assim, nossa, nada a ver. Aí um pouco aconteceu na casa, que eu falei, não vou falar os nomes, mas quando eu entrei na casa, eu falei, eu ensino a mulher a fazer cocô, brincando, as meninas tipo deu deboche. Aí eu falo, o mundo, ele não gira, ele capota. E essas meninas estavam tudo sem fazer cocô. 6 dias. Eu falei assim, se eu fosse ruim, eu ia deixar tudo vocês constipadas. Mas eu sou nutri boa. E aí eu fiz essas meninas eliminarem as suas fezes. Então, é muito importante porque eu tenho um curso também de modulação intestinal,
que é o do Dr. Murilo Pereira, ele é considerado o Dr. Cocô do mundo, assim, sabe? E o intestino é muito mais importante do que a gente imagina. E eu brinco, eu tenho minha pelúcia, eu falo nas lives, brincando, né? Mulher, você quer emagrecer, você nem caga todo dia. Volta 5 quilos aí da sua vida que tá tudo errado. Então, intestino é emoção. Tem muita gente com ansiedade, depressão, que é tratado em psicóloga, que é maravilhosa, uma profissional que eu amo, mas que deveria ser auxiliada com nutricionista. Porque depressão é você baixar o seu nível de ânimo. E aí isso daqui, o que é? Desnutrição. É muito difícil uma pessoa que tem depressão, deprimida, ela tá com seus níveis de vitaminas, minerais normais. Ela tá com o intestino com baixa absorção e é por isso que ela tá assim. Aí trata de que é tudo neurônio, tudo falta de conexão. Não é. É intestinal na maioria das vezes. E existe aquele conceito de que o intestino ele é o segundo cérebro, pelo impacto que ele causa no nosso corpo, pela quantidade de hormônios que ele consegue liberar. Isso é fato ou é fake? É fake, porque ele não é o segundo cérebro, ele é o primeiro. É muito mais profundo do que a gente mais, imaginava. É por isso que eu... Aí lá ficou cozido. Toda vez quando alguém fala assim, eu lembrei de você. Eu falei, você tava cagando, né? Falei, você viu como é que tá o seu cocô? Vamos conversar. Mas por que é fake? Porque isso é bem recente, tá? O mais recente, o antes, né, anterior, é de que é o segundo cérebro, maravilhoso. Mas os estudos mais recentes ainda entendem que existe muito mais conexões do intestino para o cérebro do que o cérebro-intestino. Quando a gente morre, o que continua a fazer? O intestino ele funciona sem o cérebro estar funcionando. Porque eu já trabalhei, né, com cadáver e tudo, e você morre e as fezes continuam a sair. O intestino, ele continua a se contrair. Então, por isso que eu estou te falando, emoção é mais intestinal do que cerebral. E quando a gente começar a entender isso, então o curso de modulação intestinal é para você diminuir TPM, estresse, inflamação, celulite, é tudo envolvido, câncer, é muita coisa. Então por isso que hoje eu sou totalmente apaixonada por intestino e eu sempre brinco para desmistificar isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente está com 18 participantes, que tem banheiro, a gente dorme em quartos separados e que a maioria não está bebendo água direito. Até pedi para uma amiga minha trazer umas garrafinhas de água para algumas que estavam sem ir no banheiro. Por quê? A gente está aqui, mas tem água? Tem, mas até você levantar para pegar o copo de água, não vai, né? A alimentação tá boa aqui, mas todo mundo come as frutas? Não come. Atividade física, tem muita gente que está caminhando, é todo mundo que caminha? Não é. Não é. E a própria emoção de que, eu vou entrar no banheiro, vai ficar fedido, minha amiga vou ficar com vergonha. Então, assim, Teve é mesmo. isso também. Tem muito. Então, assim, igual eu falo para os meninos, vamos ver onde é que você está errando. Esse é emocional, né? Você vai viajar com um quarto e tem amigas no quarto. Você vai entrar no banheiro, você fica totalmente à vontade, assim, vai ficar fedendo. E aí, né? E tem as táticas. Você pode levar aquele aromatizante que você pode jogar no vaso. Eu combino com as meninas que ainda eles congresso de nutrição. Eu falei, gente, tá horário é meu de ir no banheiro. Você sai do quarto, vocês vão fazer alguma coisa. Me deixa no meu horário de eliminar minhas fezes. Então, assim, e isso, aí a pessoa fica estressada, né? Aquela questão de que, eu tô enfesada. O que é isso? Cheia de fezes. Tô nervosa, tô estressada. Aí eu brinco com as meninas, quando elas estão estressadas, eu falei, menina, vai cagar. Fico brincando com as meninas, elimina esse negócio aí. Elas ficam só rindo. Perfeito. Então, agora que a gente já entendeu a importância do cocozito, a gente deixa ele aqui, ó, para ele ter o destaque dele no podcast. Enquanto você me conta... Me dá a sua opinião, na verdade, sobre esse fato, né? A gente estava conversando mais cedo, você não é a nutricionista padrão. Aquela mulher jovem que posta a dieta e as frutinhas e a barrinha proteica e vai para academia e tem o abdômen travado. Isso para você não é um problema, você segura essa bandeira. E a gente fala muito assim, você tem que usar o look que você segura. Então, eu seguro este look total, né? Primeiro porque eu falo assim, você de casa, você que até tem a barriga travada, pega o seu exame meu, eu bato um racha com você. Porque o negócio é o exame de sangue, meu, tá redondinho, maravilhoso. E isso é saúde, né? Eu acho que esses padrões, o que é um padrão? Alguém inventou. Por quê? Não foi eu que inventei e nem Deus, porque se Deus criou todo mundo da sua particularidade, não existe padrão, porque senão era para ser todo mundo igual. E a gente procura esse padrão e que eu tenho que ser linda, maravilhosa assim.
Então, hoje em dia, eu me conecto com uma mulher de verdade, uma mulher do dia. De que eu brinco que... Esses dias eu filmei meu filho querendo comer bolo de cenoura. Aí eu falei, você sabe quanto é que tá a cenoura? Cenoura não entra no cardápio essa semana. Vai ser bolo de outra coisa, bolo né? de qualquer outra coisa, né? Então, assim, de mostrar... eu gosto muito de mostrar as minhas dores mesmo também. De que, gente, realmente hoje eu não queria fazer isso e fiz. Mas o que eu aprendi? Amanhã, como é que eu vou solucionar esse problema, né? Por exemplo, eu gosto de dar palestras, de estar envolvida com mulheres, e eu não tenho meu carro, e muitas vezes vou de carona, e vou sim de ônibus, e às vezes eu chego num evento, eu sou tipo assim, a peça principal do evento, que é a palestrante da noite, mas isso é status, gente, porque de lá eu pego e volto para casa de ônibus e filmo, porque as pessoas o quê? Morre de vergonha do que os outros vão pensar, né? E eu falo que eu já sou autossuficiente por dentro, do que os outros pensam, ou deixam de pensar por mim, ó. É dois problemas, é de você pensar e você ter que se reinventar esse pensamento aí. Então, isso conecta muito. Sim. Esses dias eu estava no evento, foi até antes de entrar aqui, e aí eu falei assim, gente, eu posso ir de Uber, posso, mas ir voltar, será que eu tenho dinheiro? Tenho, mas eu não posso fazer outra coisa? Eu falo assim, gente, eu tenho filho, tenho que comprar fralda. Eu posso comprar quantos pacotes de fralda? 2 pacotes de fralda. Já começa a fazer todas as contas, todos os cálculos. E aí eu filmei e gente, o tanto de conexão que eu recebi, que eu tava até com esse salto. E eu tinha que andar tipo 1 quilômetro e pouco. Meu pai tava doendo. O que é que eu fiz, sim? Tirei o salto, fiquei andando no meio da rodovia descalço. E eu falei, gente, ó, que eu vou filmar esse negócio aqui. Porque muitas já falaram pra mim, Lari, eu comecei a ir em evento porque eu também vou de ônibus, morria de vergonha. E que se você vai, eu também vou. Entendeu? Aí eu falo assim, muitas pessoas querem palcos, mas poucas querem os bastidores. Então, nesse evento, eu estava num palco e tudo. Ah, mas aí é maravilhoso. A vida é feita 99% de bastidor e 1% de palco. É. Então, será que a pessoa pagaria por isso? Pelo menos assim, de andar descalço para todo mundo olhar? Uhum. Não paga. Mas ela quer o quê? Os holofotes, né? Então, eu gosto muito dos meus perrengues mesmo. Eu posto. Meu marido, você é doida de postar isso? Eu falei, eu gosto, porque as pessoas se conectam demais. Eu falo assim, gente, eu tô toda descabelada que o ônibus estava cheio, mas chega aqui, né? Finge que tá tudo assim, né? Maravilhosa. É, maravilhosa. Porque hoje em dia o padrão é você ter para você ser, né? Eu preciso chegar num carrão para as pessoas me mostrarem autoridade. Uhum. Mas o mais importante é você ser para você ter algo. Então, assim, eu sei que eu já sou milionária, só falta cair na conta, né? Mas, ó, tá chegando. Tá a caminho, tá né? Tá a caminho, é. Ótimo. Me fala o que você acha, agora que a gente começou a falar um pouco mais da internet, desses padrões, ali é um lugar um pouco tóxico, né? É um lugar muito interessante, difunde informações, a gente está conseguindo democratizar um pouquinho mais as informações, mas isso também abre várias brechas para muitas coisas que não são tão legais e não são tão éticas. Uhum. Na sua área, especificamente falando sobre dietas, as pessoas encontram informações extremamente equivocadas na internet. Como é que você, enquanto profissional, lida com isso? Assim, alguém chega para você com a dieta pronta e fala, e aí, isso aqui funciona? Uhum. É essa que eu quero? É essa que vai funcionar para mim? Como é que a gente faz? Uhum. Eu não gosto, assim, de pegar, né? Tem muita gente que vai criticar outro profissional, vai ver quem foi. Eu acho assim, para eu ser boa, eu não preciso diminuir ninguém, né? Sim. E às vezes eu falo assim, talvez ele pensou dessa forma, de alguma coisa que você falou, mas deixa eu te mostrar a minha linha de raciocínio, né? E de que é bem tranquilo, de que eu falo assim, por exemplo, tem mulher que ama comer um chocolate, ela vai para o consultório, eu vou falar, nunca mais como um chocolate. Tem gente que é restritivo. Já recebi dieta que você tem que comer tudo, que você não pode comer tomate, porque tomate vai te engordar. Você não pode comer a banana, porque banana tem muito carboidrato. Que loucura é essa? Né? Então, assim, eu me posiciono de que não saio criticando ninguém. Tem polêmica, eu não fico entrando em polêmica para poder me dar audiência, para falar mal do outro. Eu foco no meu. Foco a maioria das minhas pacientes são mulheres empreendedoras. Então, eu foco em te dar equilíbrio, de que, por exemplo, a minha paciente que come chocolate loucamente, eu obrigo ela a falar assim, sábado você vai comer chocolate. Por quê? Toda restrição causa uma compulsão. Uhum. E se eu tirar de uma vez, comer doce, é falta de equilíbrio, o emocional está um pouco abalado. Aí eu vou acabar o emocional que ela já não tem. Então, eu acho que hoje em dia, assim, a vida, para mim, tudo é bem
bem leve, sabe, em tudo. Até o meu programa de emagrecimento que eu tenho online é o Vou Ser Mais Leve, que não é ser leve na balança. Eu tenho muitas pessoas bem magras que estão com muito pesos emocionais. Então, eu acho que ser leve é você equilibrar a sua saúde física, a sua saúde financeira, você com a sua família. Então, esse projeto online, eu trato disso tudo. Então, assim, como eu me posiciono? A questão dos haters, né? Porque eu também sou influencer, sou nutricionista, mas não tenho um corpo padrão. Isso é pesado. Sim. Isso não é qualquer pessoa que sustenta. Exato. Porque eu não fico mostrando para não dar ibope, mas nos meus directs eu recebo muita mensagem pesada. Muita, muita, muita. Que assim, se eu não fosse bem resolvida, assim como várias amigas minhas nutricionistas não são, que quase passam fome, porque ela não pode trabalhar com emagrecimento, porque ela não é a sexy, a gostosa do pedaço. Assim como algumas nutricionistas, para você mostrar autoridade, ela precisa imprimir um banner enorme de calcinha de biquíni na porta do consultório para falar assim, eu sou assim, você tem que ficar também. E eu acho que as coisas não funcionam assim, né? Eu acho assim que não é todo mundo que fica assim. Eu sempre na consulta eu falo assim, quem era, né, vamos dizer, a Michelle pequena? Porque às vezes ela era fofinha, sempre foi a mais cheinha. E eu quero transformar em Gisele Bündchen, ela vai sofrer o resto da vida dela com isso. E tem que ser leve. Tudo nessa vida que não for leve é porque tá errado. Tá no lugar errado, tá com o profissional errado, né? E eu levo a vida assim, na rede social. E sempre o que tá todo mundo falando que é o tabu, porque o ovo um dia é o mocinho, mas o ovo você não pode mais comer. Então eu gosto de deixar tudo leve. Tudo pode, né? Mas nem tudo convém e nem nas quantidades que as pessoas querem comer. Então, tudo equilibrado pode. Legal. Então, você tem essa conversa mesmo muito aberta com seus pacientes, né? Quando chega alguém com uma ideia pronta, assim, olha, eu quero emagrecer em 10 dias, 10 quilos em 10 dias, vamos, como é que a gente faz? Como é que você faz esse trabalho de desconstruir isso e colocar tudo isso que você acabou de me contar nessa mente? O que acontece? Eu trabalho muito, gosto muito de fazer de cursos de desenvolvimento de pessoas. O que eu aprendi também é que eu não gosto de nada fazer pesado em balança. Mas existe o perfil das pessoas que são mais metódicas. E aí, se eu falar que eu não vou fazer assim, pronto, acabou, ela não vai fazer. Né? Então, assim, e eu não prometo. Se ela vem com isso daí, eu falo, ó, primeiro mês eu nem te cobro peso. Então, eu não consigo fazer o que você quer. Até porque você também não consegue. Então, eu sou bem verdadeira. E ali, se ela entrou, se ela achar que não faz sentido, não precisa pagar. Pode ir embora. Bem tranquilo. Entendeu? Porque eu não vou prometer o que eu não vou cumprir, né? E aí eu sei assim, quando a gente trabalha com mulheres, com emocional e tudo, eu falo assim, inclusive aqui na casa, resumindo, eu consigo já identificar o perfil de cada pessoa. Se eu quisesse, eu consigo estabilizar alguém e desestabilizar. Quando a gente consegue, porque a gente vê o ponto dessa pessoa positiva é isso, negativo é isso. E se fosse um Big Brother, né, antigamente, né, você pode falar que é um jogo que é de discórdia, de coisas ruins, como é que você faria? Desestabiliza. Mas isso daí para o consultório eu acho assim incrível, porque eu boto a pessoa para entender de que tudo que ela correu atrás, ela fez, se ela tivesse feito certo, não tinha dado certo? Então, o que você está fazendo aqui? Tem hora que eu sou bem assim. Eu falo assim, mordo e assopro. Mas eu falo assim, se ela não fechou a consulta, ela vai sair com a pulga atrás da orelha. Entendi. Entendeu? Então, assim, até que a questão que você falou antes de atender homem e mulher. Muitas vezes o homem vem assim, eu dou uma descida nele que ele sai de cabeça baixa. Tipo assim, acorda, sabe? E aí é assim que às vezes tem coisas que precisam ser faladas com o jeito certo, né? Mas precisam ser faladas. E às vezes que as pessoas não estão falando. Então, assim, eu gosto de falar assim, eu quero ser sua última nutricionista. Para você cair na real, cuidar da sua ferida, e pouco importa se ela dói muito ou pouco, se você ficar encarando aí, você sempre vai ficar desse jeito. Sim. Então, eu gosto mesmo... quantas vezes você quis perder 10 quilos? O que você já fez? Quantos remédios de tarja preta você já tomou? Quantas fomes você já passou? Quantas festinhas você deixou de ir por causa disso? Você vai querer isso tudo de novo? Então, assim, eu bem vou na ferida mesmo, que se você fez assim, foi errado, vem aqui que eu vou te mostrar o certo. E aí,
cai na real e ela entende, é mesmo. Que é nesse ponto que você tá, é aí que importa mesmo, né? É aí que você trabalha, principalmente com o público feminino. Lari, foi um prazer estar aqui hoje com você. Aprendi muito, ri muito, amei nossa participação especial. E agora, para encerrar, a gente vai pro bate-bola, jogo rápido, beleza? Então vamos lá, uma cor. Rosa. Tento fugir dela, mas ela não foge de mim. Só para esclarecer, tem a coisa da paleta. A né? paleta. Eu tem as minhas paletas. Um lugar. Um lugar, não tem assim exatamente, mas é praia ou cachoeira, que me energiza muito. Muito legal. Uma música? Ai, tem daquela da Isa, que fala de liberdade, eu não lembro assim o nome. Mas a Isa é a poder em mulher. Exato. Sua comida favorita? Bife com batata frita. O básico, né? O básico que eu lembro, minha mãe falava assim, parece que ela tava falando sick. Melhor coisa do mundo. E algo que você não come de jeito nenhum? Ai, fígado. Ai, meu Deus, tem alguém me escutando aí, meus pacientes. Mas fígado, nem gosto de indicar muito e também não como. Ok. Um sonho? Um sonho é cuidar de mulheres no mundo todo, assim, de dar esse empoderamento, de que você pode fazer com o que você tem hoje, você pode alcançar todos os seus sonhos, e não é pensar só em si, mas você pode transformar a sua geração, onde você está. Incrível. Uma mulher criativa que te inspira? Luísa Helena Trajano, maravilhosa. Maravilhosa. O que o nosso reality representa para você? Por mais que a gente está aqui, são 18 mulheres, tem alguns arranca-rabos, sim, mas eu significa que é a união. É a união de cada uma com sua história, que são várias pessoas têm histórias bem pesadas, assim, né, de que superação, e que é uma união de entender muito essa questão, não tem empatia, mas empatia é você, às vezes, se colocar no lugar do outro, e você, às vezes, eu brinco assim, às vezes alguém me xingou, mas eu seguro e entendo por que está fazendo isso. O que já passou, né? Uma pessoa que não abraça muito, ela é antissocial. Não, mas o que ela está passando? Ela já recebeu muito abraço? Então, é tentar equilibrar um pouquinho isso, né? Que ninguém é de ferro, a gente também, às vezes, fica com raiva de algumas coisas, mas, peraí. Então, para mim, é essa questão de entender a história de outras mulheres e pegar o que faz sentido para a gente e união, né? De levar isso para a vida. É isso, fico muito feliz de ouvir. Em nome da produção, eu te desejo muito sucesso, sorte, que você cresça ainda mais. É muito legal ver que você está aqui aberta ao conhecimento, mesmo sendo uma profissional super experiente, e mesmo estudando muito, mesmo sendo extremamente competente, você está aberta. Então, Tamo junta demais. Eu ia te conhecer também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você quer mandar um beijo especial para a galera que está lá na sua casa te assistindo e para sua neném? Obrigada primeiro, meu marido, porque com 2 crianças não é fácil, né? Eu falo, a gente estava até conversando. Eu tenho que bolar alguma coisa de spar para ele, deixar ele assim, sabe? Amor, você tá sendo um herói assim na minha vida e da nossa família, porque eu nem sei se eu teria coragem de vir se não tivesse esse apoio dele, né? E da minha mãe, da minha tia, dos meninos do Clube Mais Mulher, que estão lá, meu time do bem, que está arrasando, são muito competentes. E é isso, de entender que você não está sozinha no mundo. Uma vez eu fiz uma pergunta, quem está por você? Não são muitas pessoas, mas também não precisa ser muitas, é só ser as certas. É isso, Lari. Muito obrigada por tudo. Obrigada.